Mediador de física, Newton. Então aqui estamos para resolver exercícios do capítulo 3. Vamos começar pelo primeiro. Diz o seguinte: um carro com uma velocidade de 25 metros por segundo freia com aceleração constante e percorre 60 metros até parar. Então aqui vocês podem observar que a aceleração tem o sentido oposto da velocidade, né? A direção horizontal das duas e o sentido oposto. A velocidade inicial de 25 metros por segundo, a posição inicial 0 metros. Então ele vai se deslocar até a posição 60 metros, né? Então você pode observar aqui que ele se deslocou de um ponto até outro, tá? Então nosso objetivo é calcular o valor dessa desaceleração aqui. Muito bem. Então aqui estão os dados do problema. A velocidade inicial, representada por V0, igual a 25 metros por segundo. A velocidade final é zero, porque ele está parado aqui. Ele sai de um ponto até outro e para, vai freando. E o deslocamento foi de 60 metros. Então, o nosso objetivo é calcular a aceleração. Então, pelos dados do problema, você vê que V0 é a velocidade inicial, V é a velocidade final, ΔS é o deslocamento, a aceleração. Então, a gente vai resolver isso usando a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma equação que não utiliza o tempo, né? Então você pode observar que pelos dados do problema você não vê o tempo aqui. Aqui está a equação de Torricelli. A velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Substituindo, velocidade final é zero, então fica zero ao quadrado, igual à velocidade inicial, que é 25 metros por segundo, então fica 25 ao quadrado, mais 2 vezes a. O ΔS é o deslocamento. Então ele saiu de 0 até esse ponto 60 metros, ele deslocou-se de 100 metros. Então aqui eu vou elevar o 25 ao quadrado e passar para o outro lado. Então 25 vezes 25 dá 625. Então esse número, como passou por cima do sinal de igual, ele recebe o sinal de menos. 2 vezes 60, 120. Então aqui agora é só dividir 625 por 120, que vai dar menos 5,2 metros por segundo ao quadrado. Então o que aconteceu? O 120 ele está multiplicando o A. Então quando ele passa por baixo, né, não há troca de sinal. Então fica menos 625 sobre 120. Em módulo, né, a aceleração é de 5,2 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a resposta do problema. Calculamos a aceleração usando a equação de Torricelli. Vamos para a questão 2. Um avião partindo do repouso, então aqui está o avião, a velocidade inicial dele é zero, tem aceleração uniforme na pista e percorre 800 metros. Então aqui é zero, ele percorre 800 metros até levantar voo com velocidade de 100 metros por segundo. Calcule o intervalo de tempo gasto nesse processo. Então aqui está a velocidade dele, aqui está a aceleração dele. A velocidade e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido, a velocidade está aumentando, né? Então, aí no caso, são os dados do problema. A velocidade inicial é zero, está em repouso. Ele se deslocou de 800 metros, a velocidade final é de 100 metros por segundo. E queremos saber quanto tempo ele gastou entre o momento que ele estava em repouso até ele percorrer 800 metros da pista. A gente vai usar a equação de Torricelli porque eu não sei a aceleração dele. Eu preciso conhecer a aceleração dele. A aceleração é constante, a gente está resolvendo problemas de cinemática com aceleração constante, né? Então aqui é só substituir. Velocidade final é 100, então fica 100 ao quadrado, é igual a zero ao quadrado, porque a velocidade inicial é zero. Mais 2 vezes A vezes 800 metros, que é a pista, a distância. Então 100 ao quadrado é 100 vezes 100. 100 vezes 100 dá 10.000. 2 vezes 800, 1.600. 10.000 dividido por 1.600 igual a 6,25 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração desse avião. Vai ser a mesma em cada ponto dessa pista. Bom, tendo a aceleração, eu posso calcular agora o tempo, porque a função horária da velocidade é essa daqui, ó, V igual a V0 mais A vezes T. Então eu sei a velocidade final, eu sei a velocidade inicial. Nós calculamos a aceleração agora, que deu 6,25. E calculamos o tempo. Olha só, 100 igual a 0 mais 6,25. Então aqui, ó,
O 6,25 está multiplicando, ele passa por baixo, dividindo. 100 dividido por 6,25, 16 segundos. Então, 16 segundos é o tempo que o avião demorou para sair da posição 0 até a posição 800 metros. Ok? Questão 3. Um carro leva 12 segundos para atingir a velocidade de 100 km por hora, partindo do repouso. Então, aqui nós estamos, o carro está em repouso, a aceleração é constante, quanto ele se desloca até atingir essa velocidade. Então, nós queremos saber a distância que ele vai percorrer de um ponto até outro, né? Quanto vale essa distância aí? Beleza. Vamos lá. Então, pum, né? Então, aqui a velocidade e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. A velocidade está aumentando, ele está saindo do repouso, né? Ok, então vamos lá. Então, aqui são os dados do problema. A velocidade inicial 0, o deslocamento não sei, a velocidade final 100 km por hora, o tempo que ele gasta é 12 segundos. Primeiro a gente vai converter de km por hora para metros por segundo. Para isso, basta dividir por 3,6. Né? Se fosse ao contrário, você multiplicaria. Se fosse de metros por segundo para km por hora, você multiplicaria por 3,6. No nosso caso, nós queremos passar de km por hora para metros por segundo. Então a gente divide por 3,6. Por quê? Porque o resultado estará dentro do Sistema Internacional de Unidades. Então, espaço, metro, velocidade, metros por segundo, a aceleração, metros por segundo ao quadrado, tempo, segundo. Né? Então, quilômetros por hora não pertence ao Sistema Internacional de Unidades. Então, nós temos que passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Essa aqui é a função horária da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T. Então, a velocidade final foi calculada a 27,8 metros por segundo. Né? A velocidade inicial é 0, então já não botei o 0 aqui, né? Igual a vezes 12, que é o tempo. Então aqui eu consigo saber a aceleração dele, 27,8 dividido por 12, igual a 2,32 metros por segundo ao quadrado. Então, tendo essa informação e usando a equação de Torricelli, eu consigo calcular o ΔS aqui. Eu consigo calcular esse deslocamento. Então fica 27,8 ao quadrado, velocidade inicial 0, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então aqui já é 27,8 ao quadrado é 27,8 vezes 27,8, que dá 772,8. Dividido por 4,64, porque 2,32 vezes 2 dá 4,64. Então o resultado deu 167 metros, ou seja, ele percorre durante 12 segundos 167, que está trocado aqui, é 167 metros. 4. O gráfico da figura representa como varia a posição S de um homem em função do tempo t. Determine a velocidade do homem nos instantes, t igual a 5 segundos. Então vamos lá. No trecho em amarelo, o móvel está em movimento retilíneo uniforme. Então você pode ver que isso aqui é uma linha reta, num gráfico espaço por tempo. Então isso aqui é um indicativo de movimento retilíneo uniforme, e nessa condição a velocidade é constante. Então, nós podemos calcular a velocidade dele usando essa fórmula. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é igual à velocidade média. A velocidade instantânea é igual à velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Então, no ponto 10 segundos, esse ponto aqui, eu vou calcular a velocidade dele. Então, vai ficar 40 menos 0, escolhi esse ponto. 40 menos 0, e o tempo foi de 10 segundos, 10 menos 0, que deu 4 metros por segundo. Tá? Então, nesse trecho, 10 segundos, eu calculei a velocidade. Mas por que eu fiz isso? Porque a velocidade entre 0 e 10 segundos vai ser a mesma. Vai ser a mesma, tá? Porque o movimento é retilíneo uniforme, por conta da característica desse gráfico aqui. Né? Mas, e se eu quisesse calcular no ponto 5 segundos? Eu traçaria aqui uma reta, aí eu perceberia aqui, que em 5 segundos o espaço é 20. Né? Aí eu posso calcular ali também. V igual a 20 menos 0, porque a posição final é 20, a inicial é 0. Sobre 5 menos 0. O tempo final é 5, o tempo inicial é 0. Então 20 sobre 5 é igual a 4 metros por segundo. Então você vê que a velocidade dá a mesma coisa. Ou eu posso fazer desse jeito, ou eu posso fazer do outro jeito, do primeiro. Bom, na letra B,
determine a velocidade do homem no instante 20 segundos. Então o que acontece? Nesse trecho aqui, ó, que está indicado por esse quadrado, né, nós temos, nessa relação, nós temos uma linha horizontal. Então, entre 10 e 30 segundos, a posição do homem é sempre a mesma. Ó, 40 metros, 40 metros. Em 20 segundos é 40 metros. Em 30 segundos é 40 metros. Não está mudando. Em 15 segundos é 40 metros. Em 25 segundos é 40. Então, em qualquer instante de tempo, entre 10 e 30 segundos, a posição é a mesma. Então, ele está indicando que ele está parado. Então, se está parado, a velocidade é zero, né? Mas a gente pode fazer uma conta. Você pega aqui. No instante de 30 segundos, o espaço vale 40 metros. Então, coloquei. Espaço final 40, tempo final 30 segundos. No instante 10 segundos, a posição inicial 40 metros. Coloquei aqui. Então, no tempo 10. Então, fazendo essa conta, a gente obtém que a velocidade é zero. Obrigado.